Tricolores de toda a terra, está no ar o seu Resenha Express, a sua resenha de todos os dias. Eu sou o Quintela e você está no canal Resenha Tricolor 1902, o canal que não quer ser a sua voz, mas que quer dar voz a você, torcedor do Fluminense. Fica aí que está começando o Resenha Express. Você já se inscreveu no canal? Se você não se inscreveu, a hora é essa. Se inscreva aí no canal, galera. Não custa nada. Deixa o like nesse vídeo para nos ajudar. Se você puder também, puxa o comentário para o lado aí, dá um hype nesse vídeo. Hype é gratuito, você não paga nada. Também, se você quiser pagar, tem hype de R$2, de R$10, assim, muito barato. E ajuda muito a gente crescer. Distribui mais esse vídeo. Então, dê essa moral pra gente aí, tá bom? Galera, informações do Fluminense, a gente vai começar aqui. A gente vai falar hoje aqui sobre jogador que o Fluminense pode contratar, jogador que está fora, que se volta, se não volta. Mas antes disso daí, eu queria trazer aqui uma matéria que traz uma fala do Renato na última coletiva de imprensa no Mundial de Clubes, né? Ele falou sobre as críticas de alguns torcedores lá no estádio no dia que o Thiago Santos entrou contra o Mamelodi. Houve algumas vaias à entrada do Thiago Santos e o Renato falou sobre isso na coletiva. Passou despercebido, muita gente não falou sobre esse assunto, mas o Renato fez questão de falar sobre isso, matéria aqui trazida também pelo Netflix, né? E ele falou o seguinte, ó, lá no Grêmio também a torcida não gostava muito dele. Foi uma época que, principalmente, eu não estava lá. Depois ele veio para o Fluminense. É um jogador que, às vezes, é perseguido pelo torcedor, justamente pelo estilo, mas para o treinador, não. O treinador gosta desse estilo de jogadores. Tanto é que ele está sempre com a gente. Tem entrado como zagueiro, como volante, é um jogador bom de cabeça também. E aí ele falou das justificativas para a entrada dele. Ele falou, olha, nessas horas, a gente sabe que o adversário sempre vai colocar a bola nos minutos finais dentro da área. Então, ao invés de ter que colocar 3 zagueiros, eu coloquei ele tanto quanto o Facundo Bernal, que são 2 caras bons e altos. 2 pitbulls ali na frente da área, marca porque a gente sabia que o adversário ia vir com tudo para cima. E por último, ele ainda fala, ó, às vezes o torcedor não tem tanto carinho com o jogador, mas o treinador tem. O treinador sempre sabe o que é melhor para o grupo, sempre que é o melhor para o time. Então, quando ele coloca A, B ou C para dentro do campo durante a partida do início, ele sabe o que está fazendo, ele conhece o jogador. Ninguém conhece mais o jogador que o treinador. O treinador convive com os jogadores todos os dias. Então, quando a gente troca um pelo outro, começa uma partida, a gente sabe exatamente o que está fazendo. Falou aqui o Renato Gaúcho e ele ainda falou do René também, né? Nesse mesmo vídeo eu lembro que ele falou que o René era um jogador também muito questionado no Internacional e, no entanto, veio para o Fluminense, está aí. Hoje a torcida gosta, não questiona as boas atuações que ele está fazendo, mas são jogadores que não aparecem tanto para a torcida, mas aparecem para o técnico e para o grupo. E ele falou disso também. Por fim, ainda citou a questão do Everaldo, de ser também um jogador que sofre uma perseguição, mas que é importante demais para o que ele entende, o que ele acredita, o que ele acha bom para o Fluminense. Então, falas aí do Renato Gaúcho sobre esses jogadores, tá bom, galera? Dando sequência, a gente vai falar aqui sobre um jogador que pode chegar no Fluminense, isso mesmo. Tem um jogador, o Fluminense, assim, é impressionante, né? O Fluminense é impressionante como o Fluminense é previsível, né? E deixar muito claro aqui para vocês aqui o seguinte, eu não estou dizendo que esse tipo de contratação é absurda ou algo que não possa ser feito, tá? Não estou dizendo isso, mas segundo o Vene Casagrande, o Fluminense estaria interessado no Lucas Ribeiro, o meia aí do Mamelodi Sundowns, né? O Lucas Ribeiro estaria aí no radar do Fluminense, segundo o Vene Casagrande, né? O Vene Casagrande, que é um cara que acerta muito, né? Dificilmente ele erra. Vou colocar a matéria aqui para vocês na tela. Dificilmente o Vene erra. E ele disse isso, ó, o Fluminense se interessa por Lucas Ribeiro do Mamelodi Sundowns. E aí vem falando do bom desempenho dele. Aí vem falando aqui que a contratação do Lucas Ribeiro, o Mamelodi estaria solicitando 16 milhões pelos direitos do atleta, uma forte concorrência de um clube do Catar. Vai falando sobre isso aqui. Cara, bastou o cara jogar contra o Fluminense, que o Fluminense jogar bem contra o Fluminense, que o Fluminense vai lá e contrata. Isso que eu falo, será que o scout do Fluminense não monitora o futebol africano? Não sabia que esse jogador tinha 50 jogos pelo Mamelodi, né? 24 gols, 14 assistências. Não sabia disso? Será que o departamento de scout do Fluminense não sabia disso? Precisa o cara jogar contra o Fluminense para o departamento de scout ver o cara, para o clube ver o cara, para o Mário se interessar pelo cara?
Sabe, são umas coisas assim que a gente realmente não consegue entender. Não é o primeiro nem o último, né? Não tô aqui nem questionando se o jogador não merece, se ele não tem qualidade para jogar no Fluminense. Não tô nem questionando isso. Só tô questionando que o Fluminense sempre ele é previsível, né, no mercado, né? Ele é muito previsível no mercado. Ele precisa que o jogador jogue contra ele e vá bem contra ele para ele poder contratar o jogador. Realmente são as coisas assim que a gente fica vendo e a gente fala, pô, cara, não é possível que como a história se repete, como o Fluminense é previsível nesse tipo de negociação. É impressionante. Galera, e falando sobre isso daí, agora a gente vai falar sobre dois jogadores, duas ausências que podem se tornar reforços para as oitavas de finais. Mas a pergunta que eu faço é: pode se tornar reforços para as oitavas de finais? Será que podem? Então, a gente vem apurando aí três situações, né? Uma, a situação do Riquelme Felipe, que não apareceu nos últimos treinos. Não sei se hoje ele treinou, não vi ainda as imagens do treino, não tenho informação a respeito, mas é um cara que foi constatado uma lesão no início do Mundial e ficou fora dos treinos e a gente não tem mais nenhuma informação sobre ele. Não consegui até o presente momento maiores informações sobre Riquelme Felipe, mas eu consegui uma informação sobre o Soteldo e tem uma informação também já veiculada aí sobre o Thiago Silva, né? Foi trazido para todos aí que o Thiago Silva sofreu um desconforto muscular e não jogou contra o Mamelodi Sundowns. Procurei me informar se havia possibilidade dele jogar nas oitavas de finais. A informação que eu obtive é que as chances são muito grandes. O jogador está fazendo um tratamento intensivo, né, com muito gelo, muita fisioterapia e que há uma possibilidade muito grande dele jogar contra a Internacional. Né? A fonte que me contou isso disse assim, Quintela, se fosse um jogo que não valesse, né, nada, ou valesse só ponto, fosse um jogo de Campeonato Brasileiro que valesse ponto apenas, não fosse uma partida decisiva, o Thiago não jogaria, tá? Até para poder continuar um trabalho de reforço. Mas como é um jogo decisivo, há grandes possibilidades dele jogar sim, mesmo se houver algum risco. Essa foi a informação que me passaram sobre Thiago Silva. Então, essa é a realidade sobre Thiago Silva agora. Sobre Soteldo, tá, galera? A mesma fonte disse para mim que Soteldo não joga as oitavas de finais. Essa fonte disse o seguinte, cara, a gente não pode falar que hoje que ele não joga na segunda-feira. Seria como eu posso dizer? Um risco de erro muito grande. Mas, pelo andar da carruagem, pelo que eu vi hoje, pelo que eu sei hoje, né, pelo que eu espero com a minha experiência, é que ele não vai ter condições ainda de jogar as oitavas segunda-feira, tá? Ele tá com o grupo, tá viajando com o grupo, tá indo para concentração, tá indo para os jogos, tá ficando lá com o grupo lá, fazendo as rodas, participando das rodas com o grupo, mas a informação que eu tive é que o Soteldo, se jogar no Mundial de Clubes, ele vai ter condição apenas a partir das quartas de finais. Foi a informação que me passaram. Torço para que essa fonte esteja errada e que o Soteldo tenha condição de, pelo menos, entrar no segundo tempo do jogo contra a Inter de Milão. Porque eu acho que a gente vai precisar muito desses jogadores voluntariosos de lado. A gente tem o Keno pelo lado esquerdo, pode colocar ele pelo lado direito. Seria muito interessante se a gente tivesse os dois juntos. Mas a informação que eu tenho não são das melhores. Essa fonte me disse assim, Quintela, se eu tivesse que escolher entre ele joga e ele não joga, eu diria que ele não joga. Né, pelas condições que eu posso te passar hoje, dia 27, né, sexta-feira, o jogo é segunda. Ele falou, pela minha experiência e pelo que eu sei, ele não joga segunda-feira, né, e talvez jogue nas quartas de finais. Então, a gente vai ter que esperar, mas as informações não são das melhores aí sobre a possibilidade do Soteldo voltar ainda no Mundial de Clubes, que também não seria uma novidade, né, a gente sabia que essa contusão era uma contusão chata e essa situação é real. Tá bom, galera? Agora vamos orar. De repente, quem sabe ele não se recupera, tem uma recuperação estrondosa. Essas questões de contusão, assim, principalmente essas contusões que tem uma relação, assim, que não é nada de cirúrgico, que depende mais de fisioterapia, né? Enfim, essas contusões, elas tendem a ser contusões que a fisioterapia e o reforço muscular podem recuperar, às vezes até de uma forma muito surpreendente. Foi uma lesão, claro, grau 2, né, uma lesão grau 2 na coxa, no músculo posterior da coxa. É uma contusão chata, não é uma contusão grave, mas é uma contusão muito chata e persistente. Então indica que cautela é importante e não adianta o cara voltar sentindo, porque a chance de piorar é muito grande. Então, assim, pela informação que eu obtive, ele não deve jogar na segunda-feira. Vamos ver
como é que isso vai o que vai acontecer. Saudações tricolores, fique com Deus, deixa o like, se inscreve no canal, um forte abraço.